Livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, capítulo 19, parte 2. Como esse capítulo era um pouquinho mais longo, eu decidi fazer essa separação para ficar mais fácil a leitura, né? Tanto na questão do tempo, quanto também para ajudar na minha garganta, né? A aguentar a leitura e os comentários de uma maneira mais tranquila. E aqui a gente vai continuar então falando sobre a questão do equilíbrio das energias feminina e masculina dentro da gente, a questão do yin e yang em equilíbrio. Eu acho que aqui a gente pode pensar justamente nesse símbolo, né, do yin e yang, que tem em perfeito equilíbrio as energias masculina e feminina, né? Se a gente pensar aí no preto, né, na cor preta como a energia masculina e a branca como energia feminina, o quanto eles estão em equilíbrio e o quanto cada uma dessas energias também contém uma pequena porção da outra para poder estar em equilíbrio. Então é importante a gente visualizar tudo que a gente está vendo aqui, tudo que a gente está, de certa forma, acessando, como essa simbologia representa muito bem tudo isso. Então agora eu vou continuar a leitura fazendo, né, as pequenas pausas para os comentários conforme eu for sentindo. Durante este período de mudança, será necessário que as mulheres desatem o nó da garganta e se permitam falar. Chegou a hora. Para os homens, o desafio consiste em compreender as mulheres e sentir. Devem deixar que o sentimento entre na expressão da vossa sexualidade e dos vossos relacionamentos. Muitos homens estão atravessando um período de grande dificuldade em relação às mulheres. É verdade. É importante a gente ter bem clara essa questão das trocas que estão acontecendo, desse reequilíbrio entre a energia masculina e feminina dentro de nós. Então as mulheres, dentro desse processo, precisam começar a falar mais, a se expressar mais, a trabalhar muito a energia do chakra da garganta, tá? Isso é muito importante, ter sempre em mente aquilo que você está querendo falar, aquilo que você está querendo expressar e talvez esteja engolindo dentro de você, esteja guardando, esteja segurando. Quando você perceber esse movimento, você que é mulher, perceba que é preciso colocar para fora, é preciso expressar aquilo que você pensa, não de uma maneira agressiva, né? Porque a questão aqui é justamente não entrar na mesma energia, né? Yang, que é forte, que quer de certa forma se sobrepor ali, mas sim simplesmente expressando aquilo que está dentro de você. Tá? Se você não puder falar necessariamente, você pode escrever, você pode pintar, você pode expressar de outras maneiras, tá? Inclusive dançando aquela energia. Então é simplesmente expressar aquilo que você está sentindo e pensando. Isso é importante aqui. Já os homens precisam começar a se permitir mais sentir. Houve, né, essa separação para o homem dentro de um relacionamento entre a sexualidade e o sentimento. Então eles conseguem fazer essa separação porque houve justamente essa repressão do sentimento, né? Suprimiu-se ali o que sentia e eles conseguem fazer essa troca com mais facilidade. Só que isso não necessariamente é saudável para ele e em algum momento esse sentimento vai faltar, essa expressão do sentimento, né? O contato com o próprio sentimento vai trazer um sentimento de vazio. É o que justamente traz o sentimento de vazio, é a falta do sentimento ali, a falta do contato com o próprio sentir. Então você que é homem precisa começar a resgatar mais isso, né, dentro de você e assumir aquilo que você sente sem ter medo, né, do julgamento, sem ter medo dessa sociedade que sim ainda não está dentro desse processo, mas você que está aqui, se você está ouvindo, seja homem ou mulher, você é da vanguarda, você veio para dar esse passo e fazer o primeiro movimento. Então sinta-se extremamente vitorioso e corajoso e corajosa por estar fazendo isso e por estar acessando essas informações. Se você está aqui, está acessando essa informação, é porque você está pronto, porque você está pronta. Então saiba também que nesse processo você está sendo apoiado, você está sendo apoiada o tempo todo. Você não está sozinho, nem sozinha nessa caminhada.
O que estamos sugerindo à vibração masculina, e isso vale também para as mulheres quando operam em seu aspecto masculino, é que deixem o sentimento entrar na área da sexualidade. Sintam a amplitude da emoção e não apenas a sexualidade física, o estímulo localizado. Existe um estímulo emocional que necessita de um compromisso emocional e de uma confiança emocional. No campo eletromagnético, este estímulo emocional vai abrir uma frequência dentro de vocês. Esta frequência que a sexualidade representa é um remanescente da vossa divindade. Então, para quem está muito forte nessa energia Yang, não importa se é homem ou mulher, precisa haver essa conexão de sexualidade e sentimento, porque só assim a gente vai conseguir usar a sexualidade como um instrumento sagrado de alcance da nossa divindade. Então, realmente, a nossa energia sexual ela é extremamente poderosa, extremamente criativa em todos os sentidos, né? Porque literalmente ela cria a vida, mas ela também abre muito o nosso campo para processos de criatividade começarem a fluir na nossa vida, para a gente criar mais, ter mais ideias, né? E usar de certa forma o nosso poder de criador, porque somos sim pequenos criadores, digamos assim, né? A imagem e semelhança de um grande criador. Então a gente precisa perceber que esse processo passa muito por aliar essa energia sexual ao sentimento, né? O sentimento que cria. Lembra lá atrás eles já falaram, né? Que a luz é a informação e o amor é a criação. Então isso tudo tem muito a ver com o que eles estão falando aqui, desse resgate que precisa haver para que a gente possa acessar o nosso pleno potencial de criadores da nossa realidade. E isso passa muito por essa energia criativa que fica alojada, que fica adormecida no nosso chakra sexual, tá? E ele só vai ser acionado, acessado a partir do sentimento que precisa estar aliado ali quando eu faço essa troca sexual com alguém ou comigo mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente não precisa necessariamente de um parceiro para acessar essa energia. Os homens fecharam o seu centro do sentimento para serem os comandantes do planeta. Foram capazes de guerrear, matar e dominar o planeta por terem fechado este chakra do sentimento. E as mulheres concordaram em fechar o chakra da laringe, o centro da fala, para que os homens tivessem oportunidade de comandar o sistema. Tudo isso agora está chegando a um ponto de equilíbrio, de estabilização, de equalização. As mulheres começaram a abrir sua garganta há cerca de 30 anos, passando a ter a oportunidade de falar sempre. O problema é que muitas mulheres acabaram fechando o centro do sentimento ao abrirem o da fala. Começaram a parecer homens. É necessário equilíbrio. A mulher agora está sentindo a necessidade de despertar o princípio feminino dentro dela. Vive num corpo feminino e controla o uso da vibração masculina no seu interior. Saiu para o mundo, sente-se poderosa. Pode andar pelas ruas sem um véu a esconder-lhe o rosto e decidir se deseja ou não se casar. É dona de si. É responsável por suas próprias decisões. Está começando a se tornar mais suave, despertando o seu lado feminino que a nutre e vitaliza. Ao se tornar inteira com suas porções masculina e feminina e se permitir vivenciar o DNA evoluído, ela transmite uma frequência, e esta será a frequência predominante no planeta. Então aqui eles retomam, né, esse processo de que o homem suprimiu o sentimento para poder entrar na energia do domínio do planeta e que as mulheres permitiram se calar em relação a isso. Então elas engoliram aquilo para poder aceitar todo esse processo que estava acontecendo, como se fosse algo expresso ali, combinado entre os dois, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com a lei do pêndulo, né? Que sempre está oscilando para um lado. Então é como se a energia masculina e feminina ficasse oscilando sobre quem vai estar no poder naquele momento. E agora a gente está entrando dentro de uma era de uma energia de integração, em que não vai mais haver o domínio de uma sobre a outra. É realmente todos tendo as duas energias em equilíbrio dentro de si. Por isso é muito importante a gente estar atento
atento ao nosso próprio processo e perceber, inclusive na vida prática, no dia a dia, em fases da nossa vida, qual é a energia predominante ali, para a gente sempre tentar resgatar a que está em falta, a que está suprimida, para que elas possam andar em equilíbrio, porque qualquer uma das duas que esteja em excesso pode sim causar questões na nossa vida, tá? Então, nem para um lado e nem para o outro, é encontrar o equilíbrio, que é o centro, a neutralidade dessas energias, que é onde elas têm mais força e mais poder, porque elas estão em perfeito contraste, em perfeita distribuição dentro do nosso corpo, dentro do nosso campo e dentro do planeta, a partir de nós, né? Através de nós também. É inevitável que os homens abram o centro do sentimento. É o próximo passo que precisam dar para estabelecer o equilíbrio com as mulheres. Isto vai acontecer muito depressa para os homens. Não será um processo de 30 anos, pois os homens em nossos dias parecem uma multidão caótica. Perceberam que não gostam nem um pouco do que está acontecendo e questionam sua autoridade. É interessante pensar nessa questão dos homens em relação ao sentimento e nessa busca que a gente está tendo, né, por mais autoconhecimento, pelo contato com a espiritualidade, com o resgate de tudo isso, na verdade, que é a nossa verdadeira natureza, se dá principalmente a partir das mulheres, né, essa busca ser muito feminina, né, 80-90% das pessoas que buscam hoje em dia autoconhecimento e espiritualidade são mulheres. Por quê? Porque aqui está acontecendo justamente esse resgate da energia intuitiva, da energia mais sutil, que conecta com a nossa intuição, que é a ponte para os campos mais sutis de energia, né? Que é a ponte para a nossa verdadeira natureza. E os homens, por negarem isso, eles têm mais dificuldade. Então, os homens que estão já com o centro do sentimento aberto são aqueles que estão aqui ouvindo esse vídeo, que estão buscando se conhecer, que estão buscando, junto com as mulheres, esse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento e de resgate de quem é de verdade, da essência, né? A essência ela é neutra, ela não é masculina ou feminina, então todos temos essa mesma essência, ela é feita do mesmo material, digamos assim. Então é interessante fazer essa projeção para o processo que a gente está vendo. Então, quanto mais homens se voltarem para esse processo, mais o mundo vai começar a ir nessa direção. Então é realmente isso que está sendo, de certa forma, direcionado. E às vezes as mulheres, elas vão servir como catalisadoras de tudo isso, né? É como se elas fossem a porta através da qual os homens passam para entrar nesse centro do sentimento, né? Isso é interessante a gente saber também. Só que não vai acontecer a partir da energia masculina, ou seja, com cobrança, com controle, com chantagem, querendo obrigar os homens que ainda não estão nesse momento, que ainda não se permitiram se abrir para o sentimento, que eles passem por essa questão, que eles se abram para esse campo, para esse novo campo que talvez eles nunca tenham explorado. Então a gente vai ter que usar realmente a energia yin, né, que é a paciência, que é a amorosidade, para saber lidar com os homens que ainda estão presos nessa velha energia, tá? Isso é importante a gente saber também. Em determinado momento, certas frequências se tornarão predominantes. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar num laboratório fazendo experiências com um animal e de repente o seu chakra do sentimento se abrir completamente. Ela passará a sentir a dor que o bichinho está sentindo e tudo aquilo que vinha fazendo torna-se monstruoso. Dá meia volta e sai do laboratório para nunca mais voltar, pois ficou realmente chocada. Isto é o que vai acontecer com a vibração masculina. Lindo, né? Esse exemplo que eles dão e mais ou menos como vai acontecer, como é uma energia também muito rápida, né? As coisas mudam de uma maneira mais rápida, sabe? Eu acho que vai ser muito dessa forma, não necessariamente como nesse exemplo, mas aqui você pode voltar para qualquer tema, para qualquer questão, né? É bem interessante ver dessa forma e saber que com certeza isso pode ter acontecido até literalmente, né? Com pessoas que trabalham em laboratório, né? De ter esse start, de ter essa mudança tão rápida. Nós afirmamos que a vibração masculina vai sofrer uma transformação num período de tempo muito breve. Não diremos como nem porquê,
para que não nos considerem adivinhos pretensiosos. Contudo, afirmamos que as ondas continuam a chegar e isso irá desencadear uma elevação de consciência unilateral dentro da população. Quando o conflito masculino em relação à autoridade tiver atingido seu nível mais profundo, o centro do sentimento será ativado. Esta abertura poderá ser gradativa, suave ou violentamente abrupta. As mulheres também serão atingidas pela abertura do chakra do coração, sentindo grande compaixão e alegria ao verem seus homens sentir. Estamos nos referindo a acontecimentos de massa que atingirão a humanidade através de ondas de luz. A energia feminina, aquela que sente e liga uma vida a outra, está sendo despertada em todas as pessoas. As mulheres precisam redefinir seus conceitos de feminilidade e força. Elas precisam descobrir o que significa ser uma mulher forte, assim como os homens precisam descobrir o que significa ser um homem vulnerável. Qual será o aspecto cativante de um homem quando ele se tornar vulnerável? Qual será o aspecto cativante de uma mulher quando ela se encontrar no processo de autofortalecimento, sendo uma versão feminina da potência e não da versão masculina? As mulheres possuíam um invólucro muito rígido em volta de seu campo de energia. Precisavam proteger-se. Agora elas vão desenvolver a verdadeira força emocional. A casca rígida vai se diluir e o corpo radiante e luminoso brilhará direto do coração. Os deuses e as deusas estão de acordo e trabalham juntos com essa energia. Assim está decretado e assim será o desenrolar neste drama. Eu acho que tudo isso que está sendo falado aqui agora, né, dessas mudanças, desses reajustes dentro desses dois campos de frequência que vão, de certa forma, voltar a se equilibrar, já está sendo visto hoje no planeta, né? Então, essas ondas de luz que eles falam, né, que vai chegar e, de certa forma, vai ter a ver com a energia da massa, né, da consciência da massa, eu acho que já está sendo visível. E às vezes até acontecimentos que a gente considera caóticos ou catastróficos, né, podem estar assim relacionados ao despertar dessa consciência interna. A gente não pode achar que tudo isso vai acontecer de uma maneira muito suave, muito todo mundo aceitando e cheio de glitter e purpurina e todo mundo cantando feliz. A gente já percebeu que não é bem assim, né? O que não significa que a gente precise dar força para que esse processo se dê de uma maneira mais cheia de resistência, né? Porque na verdade o que cria a dificuldade é a resistência interna. Não é que tem que ser assim, não deveria ser assim, mas tem muito a ver com a maneira pela qual a humanidade foi treinada, né? Ela foi muito bem ensinada, digamos assim, por essa sociedade de controle que existe, né? Então tem a ver com querer manter o que porque existe sim um interesse por trás de tudo isso, e as pessoas que controlam esses interesses próprios, elas ensinaram os humanos a trabalhar muito bem para defendê-los, né? Então tem muito a ver com um sistema de proteção interno, né, que foi criado na gente para manter o que está, para manter as coisas como são, senão eles perderiam o controle muito facilmente, e todo esse processo de retomada que a transição planetária traz já teria sido feito. Então só está sendo assim, dessa forma, porque sim, é como se fosse um sistema muito bem intrincado, né? E a gente precisa começar a perceber que existem sim brechas, né? E que é por essas brechas que a luz está entrando e fazendo o necessário para tirar a humanidade desse sistema, para libertá-la desse sistema e ativar dentro de cada um o próprio poder, né? O próprio poder de criador da realidade, de criador da própria vida, né? De força mesmo interna que existe em cada um de nós. E aqui eu vou ter que fazer um parênteses para dar uma opinião muito pessoal, mas que também está sendo muito intuitivamente direcionada para ser dita aqui. Até mesmo essa questão do feminismo, né? O feminismo radical, ele está muito nesse processo de servir à manutenção do status quo. Por mais que sim, seja necessário que essa abertura se dê
que essa retomada aconteça, eu acho que algumas mulheres, ainda nessa energia muito yang, né, elas estão tentando lutar contra, colocando mais força na manutenção do que na ruptura. Porque como que esse sistema vai ser rompido? Pelo amor, né? Pelo sentimento e no caso das mulheres, sim, por falarem mais, mas não é falar com a energia yang, né? Não é falar brigando, não é falar impondo, não é falar discutindo. Ou seja, a energia que está sendo colocada ali é uma energia de raiva, é uma energia de ressentimento, é uma energia de quem não está vibrando na compaixão. Então eu vejo muito mais esse processo do feminino que vai se retomando, que vai levantando nos círculos de mulheres, do sagrado feminino, que vão se reconectando com sua própria força, que estão ali para compartilhar. Eu acho que esse é o espaço da fala, é se encontrar para poder falar, é se encontrar para poder se expressar intuitivamente, para se expressar na energia feminina, né, de criação. Então o poder criativo sendo resgatado ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado também com essas armadilhas, né, porque elas nos colocam no mesmo lugar, apenas com uma outra roupagem, e servem para fortalecer ainda mais o sistema, porque a gente está dentro de um sistema de luta, a gente está dentro de um sistema de guerra, e tudo que vai contra, né, ele só reforça, só dá mais peso. Então é como se fosse um cabo de guerra, né? Os dois puxando de um lado. De qualquer forma, aquilo se sustenta. A partir do momento em que uma das pontas solta aquela corda, a outra não consegue mais puxar sozinha, porque ela precisa do outro lado. Entende o que eu tô querendo dizer? Então o processo aqui é soltar essa corda e criar um novo jogo, um jogo onde não precise haver essa disputa de poder, onde não precise haver esse conflito o tempo todo, né? Onde realmente haja a união dessas duas energias, onde elas cabem, né? Onde cada uma serve ali, porque sim, elas têm um papel, senão elas não existiriam, né? As histórias da antiguidade que contavam a magia da mulher, a criadora, aquela capaz de dar à luz, a que recebe o mistério do sangue, a força vital, e que é capaz de devolver essa força vital à terra, foram soterradas, esquecidas. Onde estão as histórias da deusa, aquela que ama, sente e nutre? A espécie masculina costumava possuir a energia da deusa dentro de si também e sente necessidade dessa energia. Então vocês percebem que essa questão da energia feminina, da força da deusa, né? Porque aqui a gente fala muito de Deus, mas a gente esquece que Deus também tem um princípio feminino, né? E o homem, ele também precisa dessa energia, porque é justamente a questão do yin yang, né? A energia, a espécie masculina, ela precisa tanto da energia masculina quanto da feminina dentro de si, para ser um ser completo, né? Para não estar nesse buraco de falta também. Então, a gente precisa entender que são princípios energéticos, não são questões de gênero que estão sendo trazidas aqui. Para melhor controlar o planeta nos últimos milênios, os extraterrestres deram-lhes mitos. Eles semearam todas as vossas instituições religiosas. Já dissemos que vocês são uma experiência. Às vezes, as experiências são gratificantes e amorosas, mas nos últimos anos, essa experiência entrou numa decadência incrível. Como membros da família da luz, vocês vieram invadir o planeta para lhes restituir a luz, para que a loucura da separação e da guerra não voltem nunca mais. Homens e mulheres devem complementar-se, jamais confrontar-se. Olha que parágrafo forte e ao mesmo tempo que resume muito bem tudo que está sendo trazido aqui, todo o nosso papel, tudo que foi feito e como que isso deve ser daqui para frente, né? Realmente no sentido de integração e não mais de separação, que gera o confronto, que gera o conflito e que mantém esse sistema muito bem forte, arraigado aqui no planeta. A gente veio para romper com isso e a gente sabe, tem certeza e já teve todas as confirmações possíveis, né, a partir dessa leitura, e eu acredito de confirmações externas mesmo, sincronicidades, sensações, intuições que a gente começa a receber. Depois que começa a fazer essa leitura e acessa
outras dimensões, outros campos de consciência. Então, realmente, esse livro é um portal. E quanto mais a gente volta para ele, mais informações a gente acessa sobre quem a gente é e o que a gente veio realmente fazer aqui, tá? Então, eu realmente recomendo quando você puder voltar num capítulo que você sente que foi mais interessante para você, ou quando você precisa de um incentivo, aquele dia que não tá tão legal, porque aqui você pode encontrar um manancial de força, de pulsação energética que você precisa para continuar vibrando dentro da frequência da luz, né? E muitas vezes a gente acaba assim se perdendo desse ideal que a gente deveria buscar, porque na verdade a gente se vê preso, né, nessas teias de aranha energéticas, digamos assim, que estão nos mantendo nessa frequência mais baixa, como eu já mostrei também lá no começo, né, da faixa de frequência em que a Terra vibra. Então a gente precisa sempre estar atento, sempre estar observando e prestando atenção na qualidade da nossa energia. Não se esqueçam, sentimento é emoção. Emoção é a chave para sair do planeta, para imaginar o eu multidimensional, curá-lo e se tornar um. É também a chave para ativar amorosamente a Terra como biblioteca viva, salvando da extinção uma área de existência tão valiosa. Com os homens e a sociedade patriarcal dominando o planeta nos últimos milênios, e as mulheres numa posição subterrânea, nem ao menos secundária, separação era o tema e a emoção foi posta de lado, como coisa feia a ser evitada. Agiram como autômatos, representando papéis que os mantinham separados. A gente precisa perceber e acessar o poder que as emoções têm, tá? As emoções, elas são o primeiro passo, é como se fosse uma faísca que, se ficar ali repetindo, leva ao sentimento. O sentimento, ele tem mais forma, digamos assim, ele já é algo mais solidificado, ele já é algo mais plasmado, mas ele começa sempre com a emoção. A emoção, ela é a fagulha que acende a fogueira do sentimento, e aí a gente começa a perceber que se tem um sentimento ali, é porque eu já vibrei muito tempo naquilo e aquilo se cristalizou em mim, tá? Então, uma tristeza, né? Ela vem de várias emoções que foram sentidas em vários momentos que geraram esse sentimento. Então a gente tem que perceber sempre o que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo vai levar a que eu estou vibrando, e o que eu estou vibrando está totalmente relacionado ao que eu estou vivendo no planeta, ao que eu estou criando, a realidade que eu estou acessando, né? E isso tem a ver com o eu multidimensional, porque eu posso acessar infinitas realidades, mas aquela que eu estou acessando hoje é muito por conta do meu nível de consciência, do meu nível de frequência, que está diretamente relacionado ao que eu sinto, tá? Então, mudando aquilo que a gente sente, a gente muda a realidade que a gente acessa, a gente muda o nosso estado de consciência, a gente começa a expandi-la cada vez mais conforme eu vou crescendo dentro dessa escala, digamos assim, e só vai melhorando, só vai chegando ao estado unificado, ao estado de amor, ao estado de luz plena, que a gente também consegue acessar, porque a gente já está vivendo lá numa nossa versão multidimensional. Então, é um pouco complexo, eu sei, né? Até por isso eu comecei, né, a escola multidimensional, que dependendo de quando você estiver ouvindo, eu não sei como ela vai estar, né? Mas eu posso deixar aqui embaixo o link para quem sentir de entrar, né, nesse espaço em que a gente vai discutir muito dessas questões multidimensionais. A gente vai aprofundar muitos dos temas que a gente está vendo aqui nesse livro. Então, é uma das formas que eu senti, que eu acessei para continuar trazendo essa abertura cada vez mais aqui e maneiras práticas, né, de aplicar na nossa vida, porque senão fica muito fragmentado, né, o que eu acesso intelectualmente, o que eu sinto na minha frequência, mas não condiz com a vida que eu levo, com o dia a dia da forma humana, né, de viver a vida. Então essa escola, ela serve muito para a gente aplicar, é realmente uma questão muito prática, né, de aplicar
esse conhecimento, de ter essa possibilidade. Então eu convido quem quiser saber mais a dar uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo, porque eu não vou conseguir me aprofundar muito nessa questão só aqui nesse comentário desse parágrafo do livro, que ele toca, né, nesse assunto do eu multidimensional. Vocês não têm um panteão de imagens femininas criadoras poderosas. Não possuem nada que sirva de padrão da imagem positiva da força feminina. Assim, os homens esforçam-se para ser másculos e as mulheres para adquirir o fortalecimento através da vibração masculina, não possuindo ambos uma visão clara da potência feminina. Devem criar esta imagem. Comecem a reconhecer a riqueza de energia da versão feminina do eu, que é intuição, receptividade, criatividade, compaixão e nutrição. Vocês estão descobrindo que existe uma riqueza de identidade enorme, numa essência desacreditada por muito tempo. Se você for uma mulher, é uma forma viva desta essência. Os homens precisam descobrir a forma da deusa no seu interior, onde a sua deusa se encontra com o seu Deus. Muito linda também essa imagem aqui, né, de união da deusa, da força feminina, desse arquétipo de intuição, de criatividade, de receptividade, né, uma energia mais passiva, mais nutridora, né, mas não passiva no sentido de inércia, mas sim de acolhimento, de espera, né, e a integração com essa energia do Deus, né, do arquétipo masculino, do arquétipo de força, de atividade, né, ao contrário, uma energia muito interna, feminina, e muito externalizada em relação à masculina. E a gente tem as duas e precisa acessar essa energia dentro da gente, sejamos nós homens ou mulheres. Mas se a gente é mulher, é perceber que a gente vive isso, a gente é a manifestação viva dessa frequência. Então é muito bonita ser a portadora dessa frequência, digamos assim, né? Poder caminhar levando essa energia e não tentando viver como um homem, não tentando acessar na gente o poder da energia masculina além do que a gente consegue, né? Porque não é da nossa natureza e tá tudo bem, cada um tem o seu papel na criação. A gente só precisa integrar essas duas energias e descobrir o nosso papel especial. De forma análoga, a visão do masculino é distorcida. Vocês não têm uma imagem de homem poderoso sensível. A sociedade sempre considerou homens sensíveis como delicados, pouco másculos. Os homens estão começando a olhar para suas emoções e dizer: opa, estou sentindo isso. E sabem que ainda são homens. Portanto, homens e mulheres estão criando modelos de imagem para versões potentes e integradas dos papéis masculino e feminino. Estes modelos estão chegando e rápido. O tempo de separação acabou. Da mesma forma que a gente viu então essa questão da deusa, né, desse arquétipo que falta, né, de uma energia feminina muito bem forte e integrada, né, e não forte aqui no sentido masculino de força, mas da força que a energia feminina tem intrinsecamente, a gente também não vê um arquétipo masculino sensível, né, que demonstra sensibilidade, porque justamente a gente vê muito na nossa sociedade a sensibilidade como fraqueza, como fragilidade, como vulnerabilidade, e tudo isso tem a ver com essa tentativa de manipulação e da supressão dessa energia masculina bem integrada com a força feminina, né? Então aqui a gente já percebe porque, inclusive, que existem essas questões, esses preconceitos, né? Tem muito a ver com esse modelo de mundo que a gente vive e que a gente veio de certa forma para romper, tá? Como já mencionamos, não é fora que devem procurar a chama gêmea companheira. Devem procurar a integração da essência masculina e feminina dentro de si. Elas formam um todo. Pessoas inteiras procuram unir-se a outras pessoas inteiras em relacionamentos baseados na confiança, desejo e escolha. Esses relacionamentos não se baseiam em eu preciso de você na minha vida para me completar e me autorizar. Vocês se tornam completos em si mesmos e operam com outras pessoas também completas em si mesmas, criando um território totalmente novo a ser explorado.
Aqui a gente precisa olhar para essa questão da integração da energia masculina e feminina que a gente vem falando durante todo esse capítulo, na questão dos relacionamentos. Então, nessa projeção que a gente faz externa, né? A gente procura muito fora justamente essa energia não integrada dentro da gente. E a partir do momento em que a gente integra essas duas energias e nos tornamos completos, né? Nos sentimos dessa forma, a gente vai para o mundo vibrando numa frequência que vai atrair alguém que também está completo em si mesmo. E o relacionamento, quando ele é baseado nessa soma, né? Quando ele é baseado, na verdade, nessa não necessidade de não precisar ser completado, ele flui com muito mais leveza, com muito mais facilidade, né? São relacionamentos realmente que já estão num outro patamar, digamos que são os relacionamentos do futuro, né? Os relacionamentos desses seres que vão se integrar primeiro para depois buscarem um companheiro de vida e não alguém que os complete, não alguém que traga para eles algo que eles não conseguem acessar em si mesmos. Isso é um princípio muito importante para quem está buscando um relacionamento ou até para quem já está num relacionamento, porque essa integração ela vai estar diretamente ligada à construção de um relacionamento muito melhor, de um relacionamento muito mais íntegro, né? Onde as duas partes estão completas, e isso vai ser muito importante dentro do processo que a gente está vivendo. Então aqui é uma projeção bem interessante de como vai ser, né, o relacionamento a partir do momento em que a gente integrar essas duas frequências dentro da gente. Quando casam a chama gêmea interior, estão reconhecendo o intuitivo, a deusa, portadora de vida, a parte sensível de si mesmos, bem como a parte de si que é potente, racional e intelectual. Uma parte muito ligada ao plano físico e a outra muito ligada ao plano espiritual. Quando fundem essas energias dentro de si, torna-se imprescindível encontrar alguém com as mesmas qualidades. Isso irá acontecer sem o menor esforço, pois terão a capacidade de atrair pessoas inteiras. Vão atingir o que nunca consideraram possível nos relacionamentos anteriores. Ligar-se a uma outra pessoa por desejo ou afinidade, jamais por necessidade, e darão aos relacionamentos uma nova personalidade, um novo limite, uma nova definição. Vocês se tornarão seu próprio modelo neste novo tipo de relacionamento. Muita gente vai achar que a instituição do casamento perdeu o significado, não comportará o que vocês conhecem, nem será adequada à maneira como querem viver. Se a gente olhar para esse modelo de sociedade que está ruindo, que está caindo, que está se modificando a olhos vistos, a gente vai ter que perceber que isso se dá muito por conta da mudança dos indivíduos, né, dos seres que estão vivendo aquele sistema, e o quanto eles buscam, de certa forma, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais integrada. E dentro desse novo modelo, com certeza, todo o processo vai ser modificado, né? Todos os tipos de instituição existentes, de certa forma, vão ser remodelados, reformulados, né? Então, o casamento, como a gente conhece, também pode ser um deles. E não porque eu acho que as pessoas não vão mais se unir, mas elas não necessariamente vão precisar mais se casar, o que é completamente diferente, né? Porque a gente sabe que o casamento é uma instituição civil, ou seja, criada pelo homem. Então, talvez exista um novo modelo, né, de união, e que aqui não cabe a gente tentar ficar adivinhando, mas só da gente perceber como é possível sim ter um novo tipo de relacionamento com as pessoas, tá? Não importa se é um relacionamento heterossexual, homossexual, aqui a gente está falando de energias integradas, tá? E isso é muito importante a gente ter em mente. Como todos estão no caminho de integração das polaridades dentro de cada um, temas difíceis surgirão muitas e muitas vezes. Acolham esses momentos difíceis, pois eles serão o vosso melhor professor. Permaneçam focados no vosso próprio crescimento, no próprio caminho, no próprio eu, e não se preocupem com o que os outros estão fazendo. Chamem suas partes feminina e masculina, estabeleçam um diálogo entre elas para que comecem a trabalhar em cooperação e harmonia. Deem a si mesmos muito amor e incentivo.
Marquem um encontro consigo mesmo e digam: meu eu amo você. Você é um eu maravilhoso. Você é o número 1, o campeão, o melhor eu do mundo. Adorei essa ideia aqui de marcar um encontro com a gente mesmo, que a gente passe a perceber que dentro dessa vida que a gente está vivendo, dessa realidade que a gente está experienciando nesse momento, nós somos a nossa melhor companhia e nós somos as pessoas mais importantes dentro desse processo. Todos os outros são apenas projeções, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui também, mas a gente precisa começar a focar cada vez mais no eu que está vivendo essa experiência. No caso, a gente, cada um de nós, se colocando nesse papel principal do filme que é a sua vida, né? Dessa jornada do herói que a gente está vivendo aqui. E nós somos esse próprio herói. E essa integração ela é muito importante dentro desse processo. Ter um tempo para você perceber que se você precisa, por exemplo, de uma energia mais feminina, acolhedora, você consegue acessá-la dentro de você. Não importa se você é homem ou mulher, mas naquele momento que você também precisa agir, precisa tomar uma decisão, precisa ser mais assertivo ou assertiva, esse princípio masculino também existe dentro de você e está disponível quando você precisar. Essa é a verdadeira integração, né? Quando você percebe que já tem tudo isso dentro de você e você começar a ser essa pessoa que se apoia, que se ama, que se coloca em primeiro lugar, que incentiva a sua própria evolução, não que fica derrubando, que fica se sabotando, que fica se desmerecendo, né? Essa vozinha interna que a gente tem, esse autossabotador, não nos ajuda em nada, ele só nos atrapalha. Então a gente precisa parar de prestar atenção nele, a gente precisa começar a baixar o volume, sabe? Mudar o foco e criar uma nova forma de lidar com a gente mesmo, tá? Então marquem essa frase, né? Essa afirmação e digam todos os dias para você, né? Que você se ama, né? Falem como se fosse o seu eu, né? Que você é maravilhoso, você é o número 1, que você é o melhor eu do mundo. Eu achei muito interessante essa afirmação. Se você puder copiá-la e repeti-la diariamente, talvez já tenha um grande resultado para você, para o seu inconsciente, né? E isso comece a reverberar na sua vida. Quando concedem a si mesmos a dignidade do vosso próprio amor, como se fossem a realeza recebendo saudações de seus súditos, tudo muda. A integridade e a força tornam-se vossa propriedade porque acreditam e amam quem são. Quando acreditam e amam a si mesmos, tudo começa a correr como vocês querem. O mais difícil para quase todos é acreditar que merecem amor. Ninguém é obrigado a amá-los. Vocês não estão aqui para mendigar o amor de outras pessoas e assim se convencer de que têm valor. Estão aqui para desempenhar uma tarefa muito difícil num sistema sombrio, com pouca energia, estímulo ou informação sobre a verdadeira história. Estão aqui para fazer o impossível, através do compromisso de amar a si mesmos e fazer deste compromisso o primeiro passo a partir do qual vocês operam todos os dias. Tudo entra no lugar. Através do compromisso de amar a si mesmos e fazendo deste compromisso o primeiro passo a partir do qual vocês operam todos os dias, tudo entra no lugar. Vocês se tornam inteiros, completos, estão prontos para um relacionamento com outro ser completo, e este relacionamento pode levá-los a planos deliciosamente inexplorados. Então, olha que lindo para fechar aqui essa conexão que a gente precisa fazer cada vez mais com o amor próprio, com o amor por nós mesmos. Nós estamos aqui para aprender a nos amar na nossa forma humana, porque nós, enquanto seres espirituais, enquanto seres cósmicos, já sabemos que somos esse amor e já temos esse amor por outras formas que a gente possui. Só que enquanto humanos, a gente sabia
que ia haver esse desafio, porque o humano ele é naturalmente, né, desmotivado a acessar o amor, porque isso faz parte desse sistema de controle. E sabe-se também que quando a gente não se ama, a gente não consegue despertar o amor por outras pessoas também. E a gente vive nessa guerra, né, nessa projeção e nessa carência de afeto que a gente busca sempre fora. Então, o principal a ser feito, a ser resgatado, é primeiro essa essência amorosa que a gente já é e já pulsa dentro de cada um, e sentir esse amor nascendo e sendo dirigido para nós mesmos, antes de ser emanado para qualquer outro ser que esteja fora. Eu acho que isso é muito importante, e esse movimento é a nossa verdadeira cura. Então essa busca desenfreada que a gente vê hoje em dia por cura, por autoconhecimento, né, por ferramentas, no fundo é só a gente aprender a se amar. E quando isso acontecer realmente, verdadeiramente, tudo vai entrar no lugar, tudo vai estar certo, tudo vai ficar bem, né? Num nível que a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não sentiu, talvez, realmente, verdadeiramente, profundamente, esse amor por nós mesmos. Então, é isso que eu queria trazer aqui, para a gente finalizar esse capítulo. E eu vou pedir para você agora fechar os seus olhos e se conectar com o centro do seu peito, imaginando uma fagulha de luz e de amor brotando dentro dele, crescendo, se expandindo e tomando conta de todo o seu corpo. Sinta esse amor por você, sinta esse amor por quem você é, pelo humano que você está experienciando agora. Você vai muito além disso, mas isso não diminui a importância do ser humano que você é e que você está sendo nesse momento, da experiência que você está vivendo. Apenas acolha isso com muita amorosidade, sabendo que seu papel aqui é extremamente importante dentro da história da Terra. Você veio aqui para ajudar a reescrevê-la, e para isso precisa acessar o amor que já existe dentro de você, por você e por todo o planeta. Respire e imagine que essa energia no centro do seu peito vira um lindo sol, um sol pulsante, quente, emanando seus raios de luz e amor para si mesmo e para todos ao seu redor. Respire, pode abrir os olhos, pode voltar para suas atividades terrenas e nos vemos no próximo capítulo.